É, é sempre bom a gente estar nesse momento de encontro. E aí, então, por favor, vocês podem começar a apresentação, né? Obrigada aí pela disponibilidade de vocês, Claro. né? Bom, então deixa eu fazer uma pequena apresentação, talvez assim, mas aí vocês vão poder falar melhor. O texto é um texto que eles prepararam, né, no ano passado para submissão, né, no edital do Cambridge Journal, e tem uma ideia bastante original. Eu li uma primeira versão bem preliminar, mas então o convite foi para que eles apresentassem o trabalho. Falou, obrigada, gente. Estão me ouvindo todo mundo, gente? Estamos vendo. Está ótimo. Estão me ouvindo, né? Também. Sim, sim. Tá. Não, esse texto eu comecei a escrever ele numa disciplina, né, na UFRJ. Eu fui a uma matéria de desenvolvimento e acabei escrevendo um artigo e mandei para a CEP, né? Apresentei a CEP na CEP no ano passado. Tinha um pessoal legal lá na banca e tal, a gente conversou muito bem. E aí eu chamei a Júlia para a gente melhorar o texto e tal, e submeter para uma edição especial da Cambridge Journal, né? Que até hoje não sei se teve resposta, se não teve resposta, mas acho que não teve resposta até hoje, né? Acho que o Special Issue foi em agosto do ano passado, tá lá parado, né? Vamos ver se sai. Senão a gente continua na revista ou manda para outro lugar. Mas, enfim, o título chama Desenvolvimento Econômico em um Contexto de Financiarização, Novos Limites e Estratégias de Política Econômica, né? A ideia aqui principal do texto, assim, de forma geral, é tentar entender como a teoria do desenvolvimento, né, aquela teoria que a gente chama de teoria clássica do desenvolvimento, Lewis, Richman, etc., e a teoria estruturalista, consegue se inserir nesse debate sobre financiarização, né? E como os limites, digamos assim, limites teóricos que se encontram naquela teoria, né, do desenvolvimento, quais são os problemas que a gente vê na questão da financiarização nesse contexto de economia financiarizada, e quais são as estratégias de política econômica que foram adotadas no passado que talvez se modifique ao longo do contexto de financiarização. Então, assim, basicamente essa teoria, né, do clássico do desenvolvimento, né, tem esse livro do Harlan Sindh que reúne esses textos, né, e possui um papel muito preponderante na definição de políticas econômicas na América Latina, né, teve bastante influência, e nessa perspectiva, né, a superação do subdesenvolvimento, né, consistia numa mudança estrutural, né, produtiva da economia de um setor atrasado, digamos assim, e de baixa produtividade, e a um setor considerado de maior ganho de produtividade de difusão de progresso técnico, que historicamente foi identificado na indústria, né, também na indústria de transformação, que em geral esse fenômeno era caracterizado por um aumento dessa participação de mão de obra desse setor no total do emprego, né? Essa é uma definição do Lewis. Então, assim, por outro lado, também havia um entendimento nessa época da escola keynesiana que as forças de mercado não livremente, não de forma livre, né, iria conduzir esse processo, de forma que o Estado deveria, de alguma forma, intervir nesse processo, né, de forma a corrigir falhas de mercado, externalidades, etc. E mesmo modificar a estrutura produtiva em forma induzida, né. Então, assim, na prática, se envolvia uma ampla gama de instrumentos, tanto a nível macroeconômico, né, taxa de juros, câmbio, quanto ao nível micro, né, crédito subsidiado, subsídio, barreiras tarifárias, que, de forma conjunta, induzia esse crescimento da indústria, da indústria no PIB, e aumentava, né, o ritmo de acumulação de capital. Então, assim, de certa forma, né, essa política teve algum sucesso, né, porque, de certa forma, o esforço de industrialização e dessas políticas lograram um crescimento médio da renda per capita de 5,8% entre, se eu não me engano, que não está aparecendo para mim, entre 1950 a 1980, né, um crescimento médio de 5,8% da renda per capita e um crescimento de 3% ao ano, né. Então, assim, apesar de todos os equilíbrios que a gente vai discutir depois, mais para frente, né. Porém, né, dada a crise da década de 80, ocorre uma formulação dessa política, um abandono e uma aceitação maior dos que chamamos de princípios do neoliberalismo
e do chamado consenso de Washington, né, que agora tem até discussão nova agora se esse consenso de Washington mudou, mas enfim, né, favorecendo os benefícios da globalização comercial e financeira, né? E a partir desse cenário ali, já começa assim, tentar entender um pouco a importância do papel das finanças e do setor financeiro na dinâmica produtiva, né? Como se esses atores são capazes de modificar a tomada de decisão dos agentes de forma a sujeitar uma lógica financeira, né? Então, nesse sentido, já surge um amplo debate em torno dessa temática da financiarização, né? Esse artigo do Paley, Lutman, Lapavitsas, Kawakowski, são vários autores que já começam a discutir, né? E o interessante é que você tem três perspectivas, né? Você tem uma perspectiva marxista, uma perspectiva pós-keynesiana e uma perspectiva regulacionista francesa, né? Também tá ligado um pouco a marxista, né? De certa forma. E aí, essa literatura, né, parece indicar que as políticas econômicas foram adotadas no passado, né? A gente... Mãe, lá embaixo. Rapidinho. Só dou dois segundos. Então, assim, desculpa. Então, voltando à conversa, então, assim, essa literatura parece demonstrar que as políticas econômicas foram adotadas no passado não necessariamente vão, talvez, conseguir atingir esse objetivo, ou seja, promover o desenvolvimento econômico em um ambiente decisório altamente financiarizado, né? E de certa forma, ele precisa adotar outras estratégias de política econômica para tentar induzir esse processo. Então, a gente começa assim, né, para fazer o contraste entre essa discussão, né? Começar com a teoria clássica, né? Começa essa discussão sobre o desenvolvimento, já começa ali na economia clássica do Ricardo, do Karl Marx e Adam Smith, né? De certa forma, enfatiza o papel da divisão do trabalho e da especialização produtiva para aumentar a produtividade e o crescimento, mas, de certa forma, essa temática com um corpo teórico mais unificado começa depois da Segunda Guerra Mundial, né? E também parte dessa influência tem a ver com as transformações políticas e sociais daquela época, tanto a nível internacional dos países, como no campo da teoria econômica, né? Então, em que a teoria geral de Keynes passa a ter uma influência maior no debate econômico, e aí você dá mais suporte à intervenção do Estado na economia, né? Nesses autores aí se inclui o Rostol, né? Processo de decolagem sustentada, Husserl, Rodin, teoria do Big Push, Lewis, Gershon, Ragnar Nussky, Simon Kuznets, entre outros autores. Então, nesse contexto aí, o modelo mais clássico é o modelo do Lewis, né, que ele retoma esses pressupostos clássicos e tenta discutir a existência do excedente limitado de mão de obra, né, e aí de forma que esses dois polos eles começam a interagir e aí os empregos que estão no setor não capitalista, né, a subsistência passa para o setor moderno, né, aumentando a taxa de proposta da economia e aumentando a taxa de acumulação de capital e de crescimento, né. Então, e uma conclusão que desse debate do Lewis é que era muito importante, tinha um limite já ao crescimento, que era o baixo nível de poupança, e também a falta de um setor capitalista em si, né, no país desenvolvido, que representava um desses limites. Outros limites que aparecem ao longo desse debate também por exemplo, um trade-off entre consumo e investimento, né, que provavelmente leva a possíveis efeitos inflacionários, né, se a economia passa a crescer com a taxa de investimento acima da poupança voluntária, né, que seria como aquela definida quando o excedente de mão de obra é totalmente eliminado, e aí esse investimento agregado acima da poupança voluntária leva a um excedente de demanda agregada e, consequentemente, ao nível de preço. Então, você tinha um limite ali para crescer, porque à medida que você começasse a crescer muito rápido, você passava a ter uma inflação alta. E aí, quando você inclui também a questão do estruturalismo latino-americano, você tem a questão da indexação, e aí você pode levar até processos hiperinflacionários, né? Então, aí nesse período, baseado nessas outras discussões, por exemplo, efeito de demonstração também, que era outra questão que o Nussky coloca no debate, é que você tem que adotar estratégias de política como gerar uma poupança forçada, realmente carga tributária, fazer a contenção do salário real. O salário real não podia crescer acima da produtividade, restringir importações de luxo, né, de bens de luxo,
né, focar só em importação de bens de capital. Então, essa discussão também leva a essa discussão sobre centro e periferia, né, também da CEPAL e tudo mais, com Celso Furtado, Prebisch, né, Malpinto, e também tem esses contornos, né. Nesse caso, aí você tem a deterioração do termo de troca, né, que dificultava esse rompimento com o desenvolvimento, né, que você havia uma transferência de produtividade da periferia para o centro, e também você tinha esse problema de se tivesse uma contração de demanda, os preços dos produtos primários cairiam mais que os manufaturados, e você tinha um problema de balanço de pagamentos, né. E, nesse sentido, a deterioração do termo de troca levava a um sinal de recessão externa, né, com falta de divisas estrangeiras para os países primários exportadores. Então, a tese central, né, desse desenvolvimento estruturalista passa a ser promover esse catching up como mudança estrutural, né, crescimento como mudança estrutural realizado, uma mudança em favor da indústria, né. E aí, por um lado, você vai ter esses desequilíbrios, essas restrições, por outro lado, você vai gerar uma economia com menor heterogeneidade estrutural, etc., menos dependente das importações do centro, né? Então, assim, tanto o Brasil como outros países, né, adotaram esse processo de expulsão de exportações, como foi denominado essa estratégia de política econômica, obteve algum sucesso ao longo da década de 50 a 80, mas, por outro lado, devido a vários choques da década de 70, crise do petróleo, aumento dos juros do pau-volcker, etc., você leva uma explosão de serviços da dívida externa, muitos países cresceram com base em endividamento externo, e aí você tem a chamada década perdida, né? E aí os adeptos do liberalismo econômico argumentam que isso foi criado pelo próprio regime estatal, né? Ao criar essas distorções alocativas na economia, né? Com endividamento externo, desigualdade de renda, processo inflacionário e aumento dos déficits públicos, né? Então, consequentemente, esse pensamento estruturalista passa a ser abandonado na definição de política econômica, e dá lugar ao pensamento mais neoliberal e etc., de redução do Estado, né? Então, mais recentemente também aí aparece a teoria novo desenvolvimentista, né, que tenta discutir o porquê dessa diminuição do crescimento da produtividade, no começo da industrialização precoce, etc., né? E aí o Bresser identifica um pouco nessa questão das políticas que foram adotadas de liberalização financeira, e por um lado, logrou realmente acabar com o processo de alta inflação, né, o plano real, mas, por outro lado, você teve consequências de baixo crescimento econômico e um maior nível de estabilidade, né? E aí, mas, por outro lado, esse mesmo cenário depois do plano real também leva a uma hipótese, que aí vem o nosso debate, né, de por que esse baixo crescimento e estagnação, né? E talvez esse fato possa estar no processo de financiarização da economia brasileira, né? Que a financiarização brasileira leva a um cenário de estagnação econômica de baixo crescimento, né? Acho que a Júlia vai começar essa parte agora, né, Júlia? Sim, vocês estão me ouvindo? Tá. Agora... Tá me ouvindo? Sim. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Agora eu vou falar sobre a parte da financiarização, né? A hipótese da financiarização, origem, definição. E do ponto de vista teórico, a gente encontra três principais correntes de pensamento econômico que estudam esse conceito. A primeira é a marxista, e nessa corrente a financiarização ela é vista como uma nova fase do capitalismo, na qual o capital portador de juros e o capital fictício, eles são substituídos eles se tornam mais relevantes do que o capital produtivo, né? Na visão regulacionista, a financiarização é vista como um novo regime de acumulação, que agora é guiado pelas finanças, diferente daquele observado no Fordismo, e nesse novo arranjo, a estrutura de governança corporativa ela é modificada, porque as empresas passam a incentivar a geração de valor ao acionista, o shareholder value, em detrimento da expansão da capacidade produtiva. A corrente pós-keynesiana analisa a financiarização como um processo caracterizado pelo aumento nos investimentos especulativos em detrimento dos produtivos, e isso tem um impacto negativo sobre as taxas de crescimento, né, já que o componente investimento ele é muito importante na composição do PIB, e também essa corrente analisa o fortalecimento da classe rentista em busca de ganhos especulativos, né, e como isso estimula nas empresas
os projetos de natureza financeira em detrimento dos investimentos de longo prazo e em capacidade produtiva, né? Já que esses investimentos na capacidade produtiva, eles demoram mais tempo para gerar retornos. Então, as empresas passam a alocar os seus recursos em atividades de curto prazo, né, justamente buscando rendimentos mais rápidos. Pode passar, por favor, Matheus, o slide. Isso. Então, assim, a financiarização, independente da corrente teórica, né, no geral, a gente pode falar que ela representa um cenário no qual os interesses financeiros e os seus promotores, como as instituições e as elites financeiras, ganham uma influência significativa. E isso tem um impacto também muito grande nas decisões de política econômica, né? A financiarização, ela transforma o funcionamento do sistema econômico, e isso acontece tanto no nível microeconômico quanto no macroeconômico, né? A financiarização, ela impacta o comportamento dos diferentes agentes, né? Famílias, firmas, governo. E então a financiarização, ela cria um ambiente propício para a especulação financeira, né? E diante disso a gente tem, por exemplo, o setor bancário, que vai se afastando das suas funções básicas, né, tradicionais, de prover liquidez, atividade produtiva, para recorrer a cada vez mais atividades especulativas, como operações no mercado de derivativos. E também as firmas não financeiras mudam sua rotina de investimento, né, e passam a buscar cada vez mais lucros mais rápidos em atividades especulativas, geração do valor para o acionista. Pode passar. E Matheus, pode passar. E aí, no caso das famílias, a gente observa também um aumento do crédito, né, justamente no contexto de afastamento do Estado e redução da provisão pública de serviços básicos, né? Isso acontece justamente junto com a ascensão das finanças na vida cotidiana dos indivíduos, através de questões como a privatização da assistência social, maior oferta de instrumentos financeiros. Isso, assim, falando de uma forma geral, né? Cada país tem a sua particularidade. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, mas agora eu estou falando, assim, de uma forma geral, o que a gente observa, né, desse impacto da financiarização nas economias. Então, assim, essa lógica de responsabilidade individual e a transformação do cidadão em investidor permitem a entrada da financiarização no cotidiano das famílias. E isso se reflete também no aumento do endividamento e comprometimento da renda dessas famílias. Então, assim, todo esse cenário, ele é favorecido por uma agenda totalmente centrada, né, nas proposições neoliberais, e isso se materializa também em ações do Estado, como desregulamentação do sistema financeiro, liberalização da conta capital, redução de impostos e também desregulamentação do mercado de trabalho e o abandono das políticas sociais. Pode passar, Matheus, por favor. Então, assim, no artigo, a gente identifica que a financiarização do Estado, ela representa um limite estrutural ao desenvolvimento econômico contemporâneo, né? E a gente define a financiarização do Estado como uma mudança nas relações entre o Estado e os atores econômicos, e isso representa uma ressignificação do papel das entidades estatais, porque elas passam a oferecer cada vez menos serviços à população e, ao mesmo tempo, vão fomentando a expansão dos mercados financeiros. Então, assim, o papel ativo do Estado na propagação da lógica financeira na vida dos indivíduos. E, ao fazer isso, o Estado, ele deixa de cumprir o seu papel principal, que é prover esses serviços para a população, né, como saúde, educação, aposentadoria, e esse espaço, ele vai sendo cada vez mais preenchido pelo setor privado. Pode passar, Matheus. E a gente separa essa financiarização do Estado em dois níveis, né, o doméstico e o nível externo, né. Então, assim, falando ainda do impacto, né, da financiarização do Estado no desenvolvimento econômico, isso se dá justamente porque a formulação das políticas públicas, ela passa a ser de responsabilidade das elites financeiras, né,
E isso impõe uma associação direta e bem clara entre o Estado e os interesses do mercado financeiro. E no nível doméstico, a gente pode falar de exemplos como um amplo processo de privatização das empresas estatais, estabelecimento de concessões, parcerias público-privadas e também o afastamento do Estado na prestação desses serviços públicos, como eu mencionei antes. Então, a gente observa o surgimento de grandes fundos de pensão que passam a atuar no setor previdenciário, e aí os indivíduos também passam a recorrer cada vez mais a fontes privadas de previdência para complementar sua renda. E no caso da educação, também a gente observa que muitas universidades começaram a se envolver no mercado financeiro, formando grandes conglomerados, e também se reflete no aumento do endividamento dos alunos, né, principalmente com empréstimos estudantis. Aqui no Brasil a gente tem o caso do FIES. E no setor de saúde, a financiarização do Estado também está presente, porque os hospitais passam a operar como grandes corporações, né, e passam a cobrar caro pelos serviços, enfim. E no Brasil, um exemplo assim muito claro da financiarização do Estado é o crédito consignado, porque é uma forma de empréstimo que o desconto ele ocorre de maneira automática na folha de pagamentos. Então, o setor financeiro ele é beneficiado pela garantia certa de recebimento dos fluxos, porque a renda de grande parte do público-alvo é justamente paga pelo Estado. Né? A professora Helena, ela fala muito sobre isso, né? E afirma que a renda paga pelo Estado serve como colateral para a expansão do crédito consignado, porque o Estado é que assume a posição fiadora do processo de financiarização da renda das famílias, né? E acaba mitigando também possíveis riscos aos bancos. Pode passar. A financiarização... Você passou, Matheus? Passou. A financiarização do Estado, ela também tem um impacto sobre a autonomia das políticas econômicas, né? Falando sobre a política fiscal, a gente destaca no texto essa preocupação com o aumento do endividamento público, né? E aí o foco do Estado passa a ser o pagamento dos juros da dívida, sempre sob aquele argumento de uma trajetória incontrolável, que pode levar a um resultado de insolvência. Então, para cumprir essa meta, o governo passa a traçar planos de austeridade, restrições fiscais, realiza cortes no orçamento e principalmente nas áreas sociais e investimentos públicos. E na política monetária, a gente destaca todo esse processo de desregulamentação do sistema financeiro, né, com a liberalização financeira, maior movimento de capitais e também de alguns instrumentos utilizados, como a adoção do regime de metas de inflação. Porque para atingir a meta inflacionária, o governo ele tem que manter uma elevada taxa de juros, e isso acaba impactando o câmbio e também aumenta os encargos da própria dívida pública. Pode passar. Falando agora sobre o nível externo, a gente faz uma análise assim, específica sobre as economias em desenvolvimento, né? Ou emergentes periféricos, porque é nessas economias que a financiarização no nível externo, financiarização do Estado no nível externo se manifesta, porque como a gente tem um sistema monetário internacional de caráter assimétrico, essas economias elas estão inseridas de forma subordinada, então a agenda de políticas acaba não sendo formulada apenas para atender aos objetivos domésticos, né, mas também para responder às questões externas. Então, a financiarização nesses países ela ocorre de maneira subordinada, porque a conjuntura internacional tem muito impacto no processo de financiarização doméstica, fazendo uma contextualização com o colapso de Bretton Woods, um novo sistema monetário internacional foi constituído através de um tripé, né, dólar americano como moeda-chave, câmbio flutuante e livre mobilidade de capitais. E nesse novo cenário, as decisões dos países desenvolvidos passaram a ter maior relevância, né, substituindo a paridade fixa anterior, além de ter uma maior liberdade para os capitais atuarem em escala global.
E o objetivo dos Estados Unidos era garantir a supremacia da sua moeda e acomodar sua política econômica, né, através desse novo arranjo. Pode passar. Um componente importante da financiarização subordinada é a hierarquia das moedas, né, que representa uma distribuição das moedas dos países de acordo com a capacidade de exercer as funções básicas da moeda também no âmbito internacional. No topo da hierarquia a gente tem a moeda-chave, que atualmente é o dólar, porque é aquela que tem maior liquidez e que é facilmente negociável no mercado global, e de maneira oposta, né, no extremo inferior, estão as moedas dos países em desenvolvimento, porque possuem um menor prêmio de liquidez. Né? Então, essas moedas não são consideradas ativos seguros, precisam adotar medidas para compensar essa baixa liquidez e conversibilidade. Então, diante dessa estrutura assimétrica, a gente observa que os países que possuem as moedas nas posições mais altas possuem grande influência sobre as políticas dos demais. Pode passar. Matheus, pode passar. Matheus? Essa figura, ela é muito interessante, a gente pegou do texto, né, da Bárbara Fritz, do professor Luiz Fernando e da Daniela Prats, e ela é muito interessante para a gente visualizar como que a posição da moeda na hierarquia está relacionada ao espaço de política, porque aqui no topo, né, as moedas que estão no topo, elas possuem um maior espaço de política, enquanto você vai descendo, né, na hierarquia, o país vai perdendo graus de liberdade, né, da sua política econômica. Pode passar. E aí, todos esses fatores, que eu vou falar rapidamente agora, eles influenciam na autonomia de políticas macroeconômicas, né, dos países em desenvolvimento. Pode passar. Então, assim, esses países, eles possuem uma margem de manobra reduzida, né? Então as suas decisões políticas são subordinadas sempre às necessidades de atrair capital, e isso acaba resultando em taxas de câmbio muito voláteis e também elevadas taxas de juros, né? Porque, assim, nessa estrutura que a gente tem hoje em dia de um mundo globalizado e financeiramente integrado, as decisões dos países centrais têm um impacto muito grande nas decisões, nas políticas domésticas dos outros países, e isso é independente do regime cambial adotado, né? Porque se a gente for relembrar lá o trilema macroeconômico, né, que diante de uma livre mobilidade de capitais, a política monetária só consegue atuar de forma independente se o câmbio for flutuante, né? Mas o que a gente observa nas economias em desenvolvimento, assim como o Brasil, é que mesmo com a flutuação do câmbio, esses países não possuem plena autonomia das suas políticas, porque eles estão tão financeiramente integrados que eles precisam atender muitas vezes aos objetivos externos, ao invés de uma agenda doméstica. Pode passar. E esqueci de falar outra coisa também, uma outra coisa aqui, esses fluxos de capital, eles são compostos por capitais especulativos, né? Então, essa estratégia de crescer via poupança externa, adotada pelos países em desenvolvimento, ela acaba implicando em altas taxas de juros, né? E isso aumenta a vulnerabilidade externa desses países. Então, assim, a financiarização subordinada, ela também promove a acumulação de reservas, né, devido a entradas constantes de capital externo, e que os bancos centrais acabam retendo esses capitais como forma de proteção para possíveis fugas. E a gente também fala sobre o termo do pecado original, o original sin, que é um conceito utilizado para demonstrar a incapacidade que alguns países têm de utilizar as suas moedas domésticas para obter empréstimos externos. Então, o que acontece é que a maior parte da dívida externa dessas economias acaba sendo denominada em moeda estrangeira, né, especificamente o dólar. Então, esses países, eles tomam empréstimos em moeda forte e assumem os riscos cambiais para atrair os investidores internacionais, né, visto que eles são considerados locais de incerteza e alta volatilidade. Agora o Matheus vai falar sobre essa tabelinha. Aí, essa tabela eu acho que ficou, como se fosse um resumo do texto, né? Porque a gente conseguiu talvez comentar tudo do texto, mas
Acho que essa tabela ficou muito legal, né? Você tem um lado a visão clássica estruturalista do desenvolvimento econômico, né? Você tem, aí nesse caso, você tem o que eu chamo de restrições teóricas, né? Então você tem falta de poupança, esse trade-off entre consumo e investimento, episódios inflacionários ou de hiperinflação, crise de balança de pagamentos, você tem questão de endividamento externo, né? Muito mais forte do que atualmente. E, por outro lado, na financiarização, você tem outros problemas, né? Você tem um problema de autonomia de política econômica, você tem um problema de estagnação econômica, né? Você não tem um problema de crescimento muito rápido, elevado, né? Como você tinha um problema de desenvolvimento do desenvolvimento clássico, né? Estruturalista. Então, pelo contrário, você tem um problema de estagnação econômica, né? Então, você tem episódios de boom e bust, né? Você tem euforias e quedas e crises financeiras. Você tem o que o campo chama de dominância da balança de pagamentos. Então, na verdade, não é menos uma crise de balança de pagamentos, mais um problema que a balança de pagamentos afeta a autonomia de política e o crescimento. E você tem também a questão de endividamento doméstico, né? A maior parte da discussão de financiarização, tanto em países desenvolvidos, em menor grau em países de desenvolvimento, também tem essa discussão sobre endividamento doméstico, não só do governo, né? Na visão clássica estruturalista será voltada mais ao governo, e aqui você tem também as famílias e as empresas, né? Por outro lado, também você tem a questão da colusão do Estado, né? Naquela época, na visão do desenvolvimento clássico estruturalista, você tinha uma colusão dos industriais, da elite industrial, né? Produtiva, né? Digamos assim, né? Com o Estado, né? Você tinha essa associação entre as elites produtivas e o Estado. E no caso da financiarização, não, você tem uma associação entre as elites financeiras correntistas, digamos assim, né? Então muda essa colusão com o Estado, né? De quem consegue capturar o Estado, né? Aí você tem a questão de regime de acumulação, né? Que no regime de financiarização é um finance-led growth, ou debt-led growth, né? Fundamento, em geral, de forma geral. Enquanto no sistema no desenvolvimento econômico clássico seriam uns registros mais tradicionais, né? Profit-led, spot-led, ou até mesmo wage-led também. Então, eram um regime mais tradicionais de crescimento, enquanto agora o regime de crescimento ele se modifica, né? Então, agora é liderado pelas finanças, né? Ou liderado pelo endividamento, né? O país não consegue crescer mais se não se endivida, né? De forma geral. E também as políticas econômicas de estratégia, né? São as novas políticas que tem que são adotadas, muito se modificam também, né? Naquela época você tinha industrialização substituição de exportações, atração de capital externo, né? Você tinha controle de preços, de salários, né? Para não ter problemas de conflito distributivo e inflação. E agora não, você passa a ter outras questões, né? Você tem para discutir, para voltar à estratégia de desenvolvimento, né? Num ambiente financiarizado. Aí você tem a acumulação de reservas, você tem regulação macroprudencial, você tem uma reforma que eu cito no texto, uma reforma do sistema financeiro internacional para discutir, para tentar evitar esse problema da simetria da hierarquia de moedas. Aí passa para cá a proposta original do Keynes, né, de reforma. Aí um texto que eu cito no artigo é um texto do Kriegel, né, muito bom, que é sobre essa questão da reforma no sistema financeiro internacional voltado para por que tem que ser feita para voltado para os países emergentes, né? Ou seja, ele chama até de volta, Back to the Future, né? No título do texto, de volta para o passado, de volta para o futuro, né? Digamos assim. Então você tem essa tabela aí que eu acho que ficou muito legal no texto, que mostra essas diferenças entre esses debates, né? E, então, assim, de uma forma geral, né? As considerações finais ou você continua? Não, eu vou falar as considerações finais. Tá. Então, assim, o objetivo do artigo, né, foi discutir essa discussão entre desenvolvimento e financiarização, né, esse link, né, como a financiarização afeta o processo de desenvolvimento, né. Na nossa visão, a financiarização ela é prejudicial, ela modifica, cria um empecilho para o desenvolvimento econômico em si, né, e a financiarização do Estado em particular, ela digamos, esse limite estrutural
ao desenvolvimento, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito externo, de forma que você precisa implementar novas políticas para tentar romper com esse ambiente de financiarização para retomar a autonomia de política econômica e o crescimento mais sustentado, né, digamos assim. E essa, né, a financiarização implica essa mudança de acumulação no regime capitalista, né, com o aumento da participação do setor financeiro. Então, tentar resolver o problema da financiarização passa a tentar buscar caminhos que afetem essa participação do setor financeiro no Estado, né? E retomar a autonomia de política econômica, né? De certa, digamos assim. Então, ela é prejudicial, então, uma forma mais relevante essa captura do Estado na formulação de política econômica, e a principal estratégia para sair desse impasse, digamos assim, é adotar medidas de controles, regulação, de forma que o processo de financiação, de forma a barrar esse processo de financiação de seus agentes promotores e retomar essa condução da política econômica pelo Estado novamente, né? Não adianta, eu acho assim, a ideia não é que as políticas adotadas no passado, né, de incentivo à indústria, política industrial, etc., ela fica muito mais dificultada nesse ambiente, né? Que você tem uma constante captura pelo sistema financeiro, né? Então, você tentar fazer uma política industrial hoje não é a mesma coisa fazer uma política industrial no passado, não só pelas discussões mais recentes de testes empíricos, etc., de discussão sobre política industrial em si, mas ela é mais dificuldade em forma de você tentar implementar algo, porque a financiarização impede que isso aconteça, né, de várias formas. Então, basicamente, essa é um pouco das considerações finais, né? Então é isso, galera. E aí tá aí o nosso e-mail, e muito obrigado pela deixa aí da Fernanda para discutir o texto, né? Espero que o texto passe em algum lugar para a gente Já passou ter na um CEP, não artigo passou na periódico. CEP? Já passou na CEP. Mas vamos ver se na revista passa, né? Senão outra revista. Mas, enfim. Acho que foi um texto legal para mais um pouco mais inovativo, digamos assim, porque eu não vi até agora esse link entre desenvolvimento econômico e financiarização, né? Então, parece que é uma discussão que não é conectada entre si, parece. Então, acho que por isso que então, traz um pouco de originalidade na discussão, né? Tentar fazer esse link. Carmen? Pode abrir aí Oi. para os comentários. Não, pois eu já vi que já tem alguma inscrição. Mas, não, obrigada. Eu tinha lido, né, uma versão, como eu falei, bastante, e eu já tinha exatamente me chamado a atenção essa contribuição nesse esforço de fazer esse link que está sintetizado naquele quadrinho, né, do slide que você mostrou. E, quer dizer, eu já tinha gostado e agora, vendo ele arrumado, gostei bastante, continuo gostando, mais ainda. Pois é, eu acho que ele ajuda você a pensar, né? O que muda, né? Talvez o que tenha de mais mudança também seja essas mudanças tecnológicas, né? De inovação, da automação, que vai afetar muito o mercado de trabalho. Acho que vai colocar outras discussões também em termos de política econômica, mas vamos ver. Vou escutar, então, já tem várias pessoas inscritas aqui. Eu não estou conseguindo ver o chat. Bom, quem nem luz do trem vindo, me inscrevo. Então, acho que o Luiz Fernando se inscreveu primeiro, depois o Vinícius. Mas obrigada, viu, Júlia e Matheus? Foi ótimo, apresentação bem sucinta e bem objetiva. Luiz? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. De repente, você pode tirar o slide, ou pode cessar a apresentação. Eu não sei, o que fica melhor? Porque a gente vê... Mas isso. Pronto. Ok. A pergunta do orientador é importante, hein?
Não, pois não. Primeiro satisfação, né, de dois doutorandos apresentando um trabalho interessante, consistente, instigante, né? Então, uma enorme satisfação. Eu achei bastante interessante, né? Assim, até fiquei, de alguma forma, até impressionado com o grau de detalhamento que foi na literatura de desenvolvimentismo clássico, né? Eu acho que vocês... A de financiarização, a gente, evidentemente, aqui é grupo de financiarização, claro que tem coisas interessantes também, eu vou falar sobre isso, eu acho que traz alguns elementos novos, mas muita coisa a gente já conhece, né? Evidentemente, a gente tem toda uma formação mais estruturalista também, mas assim, me impressionou bastante isso. Uma coisa, eu queria fazer, na realidade, 3 comentários. O primeiro comentário é se vocês trabalharam no artigo essa questão mais recente da literatura, ainda é uma literatura embrionária, da questão de uma discussão mais específica da financiarização periférica. Não sei, passou assim, na apresentação ficou meio en passant, se vocês deram um foco nessa questão, porque eu acho que como a questão do desenvolvimentismo clássico é muito voltado, né, para a discussão do atraso da periferia, da possibilidade do atraso da periferia, eu acho que uma discussão da financiarização, né, que toda essa literatura da financiarização começou principalmente nos Estados Unidos, que é a economia mais financiarizada, né? Então, acho que uma discussão, né, da questão da financiarização periférica, eu acho que é importante, embora, claro, fica quando você discute a questão das finanças subordinadas, né, essa dimensão das finanças subordinadas é, evidentemente, uma das características principais da financiarização periférica, né? Isso está bem ressaltado no artigo de vocês, né? Isso leva uma questão que, assim, o Matheus e a Júlia sabem da minha preocupação com essa questão que eu vou falar, né? Que é as finanças subordinadas ou financiarização subordinada, né? Tem nomes diferentes para isso. Assim, a gente trata isso de uma forma muito geral, né? Mas eu acho que tem várias formas de subordinação da periferia no processo de financiarização e de integração financeira internacional. Então, assim, senão a gente cai num certo niilismo, né? Uma certa paralisia, né? De achar que, enfim, a financiarização acaba reduzindo totalmente o espaço de política e gera um no way out, né? Para usar o termo em inglês. Então, eu acho que tem diferentes graus, digamos assim, diferentes graus de subordinação, que depende de uma série de fatores, depende do quão robusto um país gera superávites comerciais, da grau de complexidade da estrutura produtiva desse país, da forma de integração financeira desse país, né? Se ele é uma economia totalmente aberta, né? Ou ele controla fluxo de capitais. Eu acho que tem enfim, uma série de questões aí que merecem discussões, né? Eu estou falando isso, eu estou com um projeto aí em andamento com a Júlia e com o Matheus para a gente aprofundar isso. Por último, eu acho que uma coisa que eu achei também bastante interessante e eu acho que assim, interessante e merece ser aprofundada, né? Assim, como agenda de pesquisa, né? Não para o paper de vocês, é a questão da financiarização do Estado. Eu acho que essa é uma discussão que, evidentemente,
entra na questão das finanças subordinadas, né, de como que o Estado acaba sendo cooptado, né, pelos interesses, né, financeiros, não só o Estado, como as próprias políticas econômicas, né, regime de meta de inflação, assim, tem essa questão de Wall Street, né, o peso que Wall Street tem nos Estados Unidos e tem o peso que o mercado financeiro tem, a gente sabe que tem no sistema financeiro brasileiro, né? Claro que passa pela questão, como vocês falaram, a questão da hierarquia de moeda, né? Os Estados Unidos, o governo americano, ele tem bala na agulha para tentar fazer uma aposta, né, de virada nisso aí, né? Não sei se o Brasil, possivelmente o Brasil tem uma restrição muito maior, né, pelo seu caráter subordinado na hierarquia de moeda, né? Um autor que eu acho que é interessante para discutir essa questão da financiarização do Estado é o Streck, né? Tem aquele famoso livro dele, Tempo Comprado, né? Tem outros trabalhos também, né? O Streck é um autor e ele centra muito na questão do crescimento da dívida pública, como que os interesses financeiros acabam interessando, né, com relação ao crescimento da dívida pública, as implicações disso, né? Eu acho que é um autor que enriquece essa discussão. Enfim, não tenho perguntas, na verdade, é só questões que me foram levantadas pelo trabalho que sem dúvida, é bastante instigante. É só isso. Posso falar? Claro. Pode comentar, Júlia, se você quiser. Vou só complementar. Obrigada, Luiz Fernando, pelos comentários. Como o artigo ele não tinha como foco principal a financiarização subordinada, a gente acabou fazendo uma análise mais geral, né, e não pegando essa análise estruturalista. A gente usou uma análise mais pós-keynesiana, né, então focando nessa parte da hierarquia das moedas, original sim, e não tanto nessa parte assim de heterogeneidade, assimetrias produtivas, e eu acho que realmente a literatura precisa avançar nisso, né? Como o Luiz Fernando falou, ele, eu e o Matheus, a gente está tentando analisar isso, né? Separando os países entre América Latina e leste asiático, porque até hoje a financiarização subordinada ela é um contexto muito amplo, né? Para países em desenvolvimento, mas se você separar esses países, você vê que tem diferenças estruturais no processo de financiarização. Ótimo esclarecimento, obrigada. Bom, Matheus, você quer falar? Não, é só que realmente é difícil, né? Você colocar tudo num artigo, mas a discussão, mais ou menos, essa parte mais periférica, ficou mesmo essa questão de, como que eu falo, na parte externa, digamos assim, né? Tendo a métrica externa, ficou na parte dessa discussão externa. Né? Eu citei alguns artigos que discutem a financiarização focada também na parte de países emergentes, né? Inclusive um texto também da Carl Orsi, sei lá, o nome dela é difícil de falar. Então, assim, mas eu acho que realmente, assim, talvez eu poderia ter dado um pouquinho mais de foco nessa discussão ali para melhorar, vamos ver. Mas de qualquer jeito, vamos fazer o nosso artigo agora com o Luiz Fernando, espero que saia, que a gente pode discutir melhor esse debate aí sobre financiarização periférica, etc., e subordinação. Só lembrando, quer dizer, vocês fazem uma parte inicial do trabalho que é recuperar o debate desenvolvimentista, né? E aí, justamente, o grande problema, né, o grande impasse é por que você não fez o catch-up. Então, você tem toda a literatura cepalina, lá o Feinsilber, porque que os asiáticos fizeram, tá certo? Quer dizer, então, de repente, uma dimensão interessante é perceber, olha, no contexto atual, né, que é diferente do contexto em que
os países do leste asiático deram, talvez, o custo deles, né? Então, mas, enfim, a bola que vocês levantaram é super interessante, ela é muito rica, né? Ela dá muitos movimentos, né? Acho que essa é a ideia. Mas tem mais gente querendo falar aqui, ó. Acho que o Vinícius que pediu também inscrição. Tem aqui... Posso falar? Posso perguntar? Luiz Fernando me escreve. Vinícius, tá? O pessoal seguindo a ordem. Por favor, Vinícius. Oi, gente. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho aí para a Júlia e para o Matheus. Achei que a tabela ficou muito legal mesmo. O link que vocês fizeram do estruturalismo com a financiarização ficou ótimo, assim. E justamente sobre a tabela que eu queria perguntar. Vocês colocam ali um regime de acumulação, né, desse regime financiarizado como um finance-led. Aí eu fico pensando, se o foco for economias emergentes ou em desenvolvimento, se não seria mais finance blocked. Porque são dois termos que o Stockhammer coloca no artigo dele de 2008, que são considerações sobre o regime de acumulação dominado pelas finanças. E ele coloca que pode ser tanto um crescimento liderado pelas finanças, que seria o finance-led, quanto um crescimento bloqueado pelas finanças, que seria o finance block. Então, me parece que, particularmente para a América Latina, até o Miguel Bruno diz isso, analisando o caso do Brasil, no artigo dele sobre determinantes da taxa de lucro, que o caso aqui seria o finance block, porque o crescimento ele não é puxado pelas finanças, né? Na verdade, ele fica restrito por conta da financiarização, né? Vocês, inclusive, colocam isso, a financiarização como um limite, né, ao desenvolvimento. Então, a pergunta é se não seria mais o caso do regime de acumulação, se o foco for país em desenvolvimento, mais finance blocked do que o finance led. Eu acho que o seu argumento faz todo sentido. Porque até o Miguel Bruno também tá no texto, também ele fala dessa parte de finance block, né? Porque ele vê uma associação entre taxa de lucro, por exemplo, e crescimento na época, digamos, desenvolvimentista, né? E essa conexão, como ela passa a sumir paulatinamente ao longo dos anos, né? E aí ele fala que não, é um finance block, né? Que agora, na verdade, as finanças ele impede o crescimento, né? Pode ser, se precisar revisar depois a tabelinha, eu posso acrescentar lá também nessa parte de regime de acumulação, né? Porque vai ter uma parte para revisar o texto, se passar, né? Então dá pra gente. Eu quero modificar também um pouquinho essa tabelinha também, e aí pode ser uma sugestão interessante de colocar lá na tabelinha. Verdade, achei muito importante você teve um olhar assim diferente, né? Que a gente nem parou para pensar. Obrigada. Que ótimo. Bom, então, que bom, né? Então é isso mesmo, né? Agora o nosso próximo é o Paulo, que está inscrito. Paulo, por favor. Bem, em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho. Não vou me estender nisso, acho que eu faço minha as palavras da Carmen e do Luiz, né? Eu vou colocar 3 questões, uma mais geral e 2 um pouco específicas, né? Começando por esse quadro síntese, que eu achei muito interessante. Vocês colocam como regime de acumulação o profit-led, export-led, mas substituição de importações seria estratégia política. Porque na literatura de desenvolvimento econômico, você tem, digamos assim, modelos de crescimento, né? Então, tem o modelo de substituição de importação, modelo de crescimento baseado em exportação, então tudo isso é junto, né? E aqui vocês separam em 2 blocos, né? Então, eu não teria uma sugestão clara, que eu teria que dar uma pensada no que vocês entendem por estratégia política ou regime de acumulação, né? Mas me incomoda um pouco ter essa separação sport-led de um lado e substituição de importações de outro. Eu acho que tinham que estar na mesma caixinha, né? Essa é um pouco a minha sugestão. Aí, outra sugestão também para esse bloco, para esse quadro, vocês falam em controle de preços e salários. Eu não vejo isso acontecendo, pelo menos onde teve substituição de importações, eu não vejo isso, né?
Não sei se na Coreia, onde teve, foi Sport Lab, teve isso. É possível que tenha tido, mas isso também me incomoda um pouco, esse Wage and Price Control, né? Então, só para vocês darem uma pensada nisso. Outra coisa, agora mais sobre a questão do baixo crescimento gerado pela financiarização, era bom vocês levarem em conta, mas, de modo geral, as pessoas até esquecem essa questão. Tem uma discussão de que as economias capitalistas estariam caminhando para uma estagnação circular. Essa é uma tese do Gordon, um economista americano, uma tese muito polêmica, mas que está sendo crescentemente aceita. A ideia dele é o seguinte: as economias não vão crescer muito porque não tem inovação para isso. Você teve uma onda de inovações no pós-guerra e você não teve uma onda de inovações do mesmo tamanho agora, mesma dimensão. Então, você não vai ter aumento de produtividade na mesma dimensão, então o crescimento vai ser baixo mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nessa literatura e, se for o caso, colocar uma nota. Um outro fator é também essa coisa da estagnação da produtividade ligado pela estagnação das inovações, né? E, por último, aí uma questão mais geral. Vocês devem ter escrito esse artigo, basicamente, antes ou no início da pandemia, né? E com a pandemia muita coisa mudou, né? Então, uma questão que fica, pode ser por um novo artigo ou por uma nota nesse artigo, na conclusão, é o que tudo isso que vocês falaram mudou com a pandemia. Porque agora políticas sociais estão na ordem do dia, o FMI não é mais o mesmo, o Banco Central, o Banco Mundial não é mais o mesmo, né? Até os bancos centrais estão falando em meio ambiente. Então, essa pandemia, você pode pensar como um ponto de inflexão para várias coisas, pelo menos parece nesse momento, né? A prova dos 9 é quando terminar a pandemia, a gente vai ver o que efetivamente vai ficar, Mas parece que as políticas públicas e assistenciais ganharam uma relevância que não tinham pré-pandemia, né? Por exemplo, tanto o Guedes, que é um neoliberal, está dando auxílio emergencial, é uma coisa que eu não pensaria algum tempo atrás, né? E hoje é uma coisa que é corriqueira, e até discussão da renda mínima no Brasil, que chegou, não emplacou, mas chegou a ser discutida lá no Ministério, né? E pode ser que emplaque no próximo governo, né? Porque a coisa ganhou outra dimensão, né? Então, essa é a minha, das minhas observações, essa seria a principal. O que vocês estão vendo de mudança de tudo que vocês falaram agora com a pandemia? O que vocês acham que vai mudar? Posso responder? É difícil mesmo. Eu acho que sim. Eu concordo. Acho que, eu tinha que fazer a pergunta. Mateus, só Mateus e Júlia. Mas a dica do Paulo é excelente, entendeu? Você escrevendo o texto, não estou dizendo que você vai responder a tudo, mas vocês têm que botar um último parágrafo chamando atenção para a pandemia, entendeu? Porque realmente deve ser um ponto de inflexão. Desculpe. Não, e é verdade, o Paulo está certo, a gente escreveu o texto no início da pandemia, então muita coisa, acho que tem quase um ano, né, que a gente escreveu. Então, realmente, muita coisa mudou de lá para cá. Eu acho que a sugestão é muito válida, mas também acho que a gente teria que pensar em como... se cabe lá dentro. Pois é, porque como o foco do artigo é outro, talvez como um último parágrafo, como a Carmen falou, ou talvez uma nota de rodapé, mas mas acho muito interessante mesmo a gente acrescentar, né? Porque, de fato, a gente observa muitas mudanças, né? No pós-pandemia. Aqui no Brasil, a gente vê já a Lena, a Eliane e a Denise Gentili, elas estão estudando até um terceiro eixo, né? Uma terceira onda de financiarização aqui no Brasil, né? Considerando a primeira lá na década de 80 e depois, né, no contexto da liberalização, e agora tendo o mercado de capitais como a força motriz da financiarização aqui.
Então, realmente, muita coisa mudou. Em relação às outras, assim, em relação às outras questões do Paulo, assim, eu concordo que, na verdade, aqueles modelos de regime estão junto do processo, assim, mas ali foi mais uma questão de didática, né, digamos assim, de separar então, o que é o regime de acumulação no sistema financiarizado, o que era o sistema de acumulação no sistema da economia de desenvolvimento, etc. Mas eu concordo que as duas coisas estão conectadas com o processo de substituição de importações. São a mesma coisa, na verdade. Não, o regime de acumulação, como eu falei, questão do texto do Bruno, o regime de acumulação no sistema desenvolvimentista, tá, etc., processo de substituição, é no sistema de profit LED, no Brasil, né? É no sistema de profit LED. Que havia uma associação de crescimento da lucratividade e crescimento da indústria, etc. Ali é uma questão mais didática, só de separar o debate ali em relação à questão da financiarização. E acho que em relação à questão de wage and price controls, eu discordo, acho que havia esse tipo e aqui nós estamos discutindo num contexto geral, não é só o Brasil, né? São outros, por exemplo, na Coreia do Sul, teve controle de salários, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, mesmo na ditadura, no começo da ditadura, você tinha uma consolidação ali uma roxa, digamos assim, da parte salarial, né? Você tinha moderação de salários ali. No começo, porque uma das críticas que tinha antes do golpe era que os salários estavam crescendo muito alto, muito rapidamente. Você tinha que fazer uma contenção salarial para reduzir a inflação, ou deixar a inflação mais moderada. Então, você tinha esse problema, assim. E, lógico, com o controle de preços também, você tinha, que também é uma forma geral, não é o controle só de preços de produtos, né? Você tem controle de câmbio, por exemplo, né? Que é um preço também da economia. Você tinha taxas múltiplas de câmbio, você tinha taxas de não sei o que de câmbio, que eram rigidamente controladas. Então, assim, é uma discussão geral, não só do processo de substituição de exportações, mas de uma forma geral do processo de desenvolvimento econômico nos países de subdesenvolvimento, né? Que alguns países podem ter tido isso, outros não, mas eram estratégias que eram adotadas naquela época, né? Isso é, de certa forma, para tentar corrigir alguns excessos, digamos assim. Então, eu acho que, mais ou menos, essa ideia ali dessas políticas que foram adotadas, né? E são diferentes na questão da financiarização. Você não precisa mais adotar um controle de salários atualmente. Isso não faz o menor sentido você fazer esse tipo de política hoje, né? Então, uma política de contenção de salários. Então, mais ou menos isso, né? Eu vou fazer um comentário adicional aqui, assim, todo mundo aqui, né, estuda financiarização. E é muito difícil falar de financiarização, porque a gente não tem um conceito único, a gente pode olhar de diversas óticas. Então, quando você escreve sobre financiarização, sempre vai ter uma lacuna, né? Porque, financiarização. Mas e nos países desenvolvidos é diferente nos países em desenvolvimento? Aí tá bom. Aí você pega os países em desenvolvimento, também é diferente dependendo, né? Então, mesmo se você separar América Latina e Leste Asiático, aqui na América Latina o nosso processo é diferente da Argentina, por exemplo. Então, assim, sempre vai ter uma lacuna. É complicado, assim, nunca dá para englobar tudo, né, dentro desse conceito, porque realmente é um conceito muito amplo. A gente pode estudar de diversas formas e como está avançando muito, né, você escreve alguma coisa e dentro de alguns meses já pode estar ultrapassado. Ótimo. Com relação ao negócio da pandemia, eu acho que é complicado, né? Dá para a gente discutir um pouco ali, mas eu acho que, assim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, assim, não sei se esses negócios estão... Daqui 2, 3 anos, meu filho, o FMI já volta ao que era antes, né? E o Banco Mundial já volta ao que era antes, já, porque é pandemia, né? A pandemia é um choque exógeno brutal, não sei se vai ser uma mudança de paradigma mesmo, ou é só o problema para não passar vergonha, digamos, né? Porque imagina se pedir austeridade fiscal no meio de uma crise global, né? Isso não existe mais, né? Acho que só o louco pede austeridade, tirando no Brasil, né? Só o louco pede austeridade fiscal no meio de uma pandemia. Acho que nenhum FMI ia passar tanta vergonha assim, né? Ainda mais com o pessoal da MMT nos Estados Unidos descendo o ferro no pessoal. Então, assim, não tem como. Eu acho que é mais uma mudança
envergonhada do que uma mudança de paradigma do FMI e do Banco Mundial. Mas que bom, que pelo menos seja envergonhado ou não, já ajuda o debate, né? Já não é aquele austeridade expansionista do Alesina que se o cara gastar menos vai gerar mais crescimento, né? Não faz o menor sentido, né? Temos uma marca econômica, mas tudo bem. Matheus, eu sou mais otimista que você, mas na verdade a prova dos 9 é quando terminar a pandemia, né? Aí a gente vai ver o que fica e o que não fica. Vamos ver. O Marcelo se inscreveu agora. Marcelo, por favor. Obrigada. Não, pessoal, só um comentário breve aqui. Parabenizar o Matheus e Júlia pelo trabalho, acho muito interessante. Tá? E acho que os comentários feitos até agora são na mesma linha do que eu iria falar, são mais sugestões, né, de pontos que vocês ainda podem trabalhar, e até o que eu diria acho que nesse trabalho em si é pouca coisa, talvez acrescentar um parágrafo na conclusão sobre pandemia, algo, mas eu vejo como um artigo que tem um grande mérito de abrir espaço para muitas pesquisas futuras, tá? Então, acho que vocês fizeram muito bem em trazer a literatura de desenvolvimento econômico, né, para depois trazer a financiarização e analisar ali os limitantes, né, e acho que tem mais pontos de intermediários, né, entre os limites que a financiarização impõe à estratégia de desenvolvimento, né, que vocês de alguma maneira citam no texto, mas em alguns trabalhos futuros, não para esse, tá, podem ser aprofundados. Por exemplo, a dimensão do investimento, né? O investimento ele não deixa de existir, ele não some, ele muda de configuração. Tá? Eu acho que aquele investimento do tipo greenfield, né, que gera de fato capacidade produtiva, ele perde um pouco de espaço para fusões, aquisições, que estão dentro dessa lógica de financiarização. Tá? Não é exatamente ali a predominância da acumulação financeira, mas está dentro de uma lógica de financiarização. Tá? Então, impacto sobre mercado de trabalho, né? Eu acho que isso tudo são limites impostos pela lógica financiarizada ao desenvolvimento. Tá? Então, acho que vocês têm aí um ótimo começo de uma linha de pesquisa que pode, acho que o Matheus falou bem, né? É algo pouco trabalhado na literatura, né? Algo escasso, essa relação, né? Então, acho que vocês têm um mérito muito importante aqui e acho que abre espaço, inclusive aqui dentro do FIND, né? Tem pesquisadores diferentes que podem trabalhar com vocês aí em outras direções partindo do que vocês já fizeram. Tá? Então, é isso. Acho que os pontos aqui colocados, inclusive pelos outros que comentaram, são mais no sentido de sugestões futuras, né, e pouca coisa sobre acréscimos ou modificações nesse trabalho em si. Tá? Então, é isso. Acho que serve como o início de uma linha de pesquisa que parece ser bastante promissora. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Investimento é ótimo. Tem mais gente falando isso. Quem estava pesquisando investimento era o nome? Edu Mantuan. Não sei se ele está aqui. Isso. Pois é. Bom, mas foi excelente essa apresentação, porque ela reuniu, né, uma série de informações assim, que a gente mais ou menos já trabalha, mas de uma forma, mas trazendo essa questão do desenvolvimento. Eu só me ocorreu comentar que o Paulo falou sobre a estagnação secular, a questão do Robert Gordon. Tem muitos autores trabalhando nessa linha, né? Eu acho que o que mais casa, de repente, com a financiarização é essa ideia também de excesso de poupança, né? Que o Larry Summers trabalha. E aí isso, de repente, casa bem com a questão assim, de uma super desenvolvida indústria financeira, né?
no mundo, e aí você permitindo que esse descolamento dessa acumulação financeira, uma acumulação real, por assim dizer, ela persista, né? E aí todos os problemas que isso traz, né? Não só a estagnação dos países desenvolvidos, mas, pior ainda, dos países em desenvolvimento, que não fizeram catching up, né? Eu acho que esse é o nosso drama particular aqui na América Latina. Mas é interessante, estagnação secular, eu acho assim, que é um tema bem legal, assim, de a gente, né, entender como é que isso ressurge. Carmen, você não acha que esse é um tema que foi deixado meio de lado pelos pós-keynesianos, esse da estagnação secular? É porque eles absorvem pelo lado da questão da exploração financeira, né? Então, eles analisam pelo descolamento entre a capacidade de acumulação e a leitura, né, pós-keynesiana é que você tem uma insuficiência de demanda agregada. Então, todo o problema né, da estagnação secular é fruto de políticas, né, de austeridade, políticas liberais, né, e que deixam para o mercado resolver, entendeu? Fazer as melhores alocações, né? E, na realidade, o mercado vai atrás de onde tem mais retorno, né? E não necessariamente isso vai gerar crescimento, prosperidade, não é um resultado, como se diz assim, automático, né? Isso precisa da mão do Estado, né? Aí o que eu vejo como pós-pandemia, que pode ser realmente um novo paradigma, é a recuperação da política fiscal, a importância da política fiscal, né? A não subordinação da política fiscal à política monetária, que foi o paradigma do novo consenso macroeconômico, né? Então, pode ser que isso venha a mudar agora com Biden, com essa experiência. Não sei como é que fica. Aí, quando entra a China, eu já me perco um pouco, porque a China é muito complicado, meu. E a briga China, Estados Unidos, enfim. Mas tudo isso vai mexer também no sistema monetário internacional, vai, né? Enfim, então, é muita coisa para a gente pesquisar. E a gente vai do super macro, agora, na próxima seminário, vai ser Maricá. A gente... bacana é isso. Aqui a gente vai de um extremo ao outro, do mundo para Maricá. Mas, gente, eu achei ótimo o seminário. Foi um bate-papo bem. Agradeço aí a Júlia e ao Matheus. E o texto de vocês está disponível, ia ser legal, né? Da gente, se vocês não se incomodarem, da gente colocar como texto para discussão. Vocês acham que não, isso... o texto está para discussão, Luana. Ah, já está, né? Ah, maravilha. É o texto número 14, gente. Ah, então tá. Não, eu mandei para todo mundo junto com o convite. Posso mandar de novo? Quem quiser ler, está em inglês, né? Não, tudo bem, eu recupero. A apresentação em português, mas o texto é em inglês. Ah, não, tá ótimo. Tudo bem. Os slides foram ótimos, estão ótimos também. Então, gente, foi ótimo.